Bem-vindos à jornada inaugural de Astrologia e a Psicologia Moderna aqui no canal Estrelas Védicas. Nesse vídeo, vamos entrar nas profundezas do inconsciente humano, explorando as fundações da psicologia moderna através da lente filosófica e visionária de Freud. Em um mundo marcado por questionamentos existenciais e busca por autoconhecimento, convido você a abrir as portas da percepção e me acompanhar nessa busca pela compreensão dos mistérios da mente e do cosmos. Prepare-se para uma reflexão sobre o eu, a sociedade e o universo que nos cerca. Até poucas décadas atrás, o termo psicologia era praticamente um sussurro nos corredores acadêmicos, reservado às discussões filosóficas, aos debates morais e aos estudos de métodos religiosos destinados a purificar e santificar a vida de poucos privilegiados. O estudo da psicologia era confinado às academias, recebendo escassa atenção da comunidade médica. As questões mentais, a histeria e a insanidade eram encaradas como maléficos decorrentes de causas ocultas e até mesmo demoníacas, relegando aqueles que sofriam ao status de párias, às vezes até mesmo criminosos. A saúde mental e a racionalidade eram veneradas como sinais de divindade no homem, e a perda do equilíbrio mental era interpretado como uma renúncia deliberada à sua natureza divina, tornando-se vítima de forças animalescas ou diabólicas. Nesse contexto, os indivíduos afligidos eram frequentemente tratados de acordo com essas crenças arraigadas. No decorrer do último século, concepções permanentes sobre a natureza humana, há muito tempo intocadas, foram vigorosamente questionadas. Filósofos materialistas da escola alemã lideraram esse questionamento buscando demonstrar que todas as facetas da alma e da mente podem ser reduzidas e explicadas como produtos de processos materiais e bioquímicos. Especificamente, fenômenos psicológicos foram minuciosamente examinados por profissionais dedicados à cura dos enfermos. As enfermidades situadas na fronteira entre o físico e o psicológico, especialmente as manifestações de histeria desde o final do século XVIII, capturaram a atenção de pesquisadores desde os tempos de Franz Anton Mesmer. As diversas tentativas de cura dessas condições eventualmente conduziram ao desenvolvimento da psicanálise de Freud. A psicologia moderna, a partir desse ponto, desdobrou-se em diferentes ramos, notadamente a psicologia experimental, focada nos laboratórios acadêmicos, estudando o comportamento e fenômenos como a atenção, reflexão, ação e associação de ideias. Paralelamente, surgiram diversas formas de psicoterapia, buscando curar os males da mente e do mundo interior. Nosso foco principal será nos tipos de psicoterapia que não se dedicam exclusivamente a tratar formas agudas de insanidade. Essas abordagens visam, inicialmente, conduzir homens e mulheres da nossa era tumultuada a um maior equilíbrio de saúde mental, moral e emocional, promovendo uma compreensão mais profunda de seus poderes interiores. Essas terapias concentram-se nas perturbações geradas pelo desajustamento das pessoas no ambiente em que as rodeia, como a família, escola, amigos e sociedade. Abordando o conflito fundamental entre o individual e o coletivo, entre o ego e o mundo exterior. O conflito essencial entre o indivíduo e o coletivo é uma característica única da natureza humana. O homem tem o privilégio e a responsabilidade de se destacar, tornando-se assim uma espécie de Deus ou demônio. Os psicoterapeutas, incluindo Freud, concentram-se no ego e seu desenvolvimento, maturação e transformação dentro de padrões sociais. Cada abordagem terapêutica destaca diferentes perturbações do ego, refletindo a dificuldade em compreender o ser humano como um todo orgânico, devido à falta de uma visão unificada da estrutura total. A astrologia, através do mapa de nascimento, proporciona ao astrólogo a análise do padrão global das funções e impulsos de uma pessoa. Isso permite uma compreensão holística da personalidade, indo além de apenas alguns aspectos fundamentais que contribuem para o desenvolvimento da consciência e do ego. No entanto,
A maioria dos astrólogos segue uma abordagem clássica, fundamentada em conceitos éticos e religiosos antigos de Ptolomeu e Aristóteles, com uma leve influência das ideias mais modernas de Freud e seus sucessores. Freud e Darwin representam uma correlação notável ao desafiar as visões clássicas baseadas na teologia e racionalismo do século XVIII. Ambos rebelaram-se contra a explicação tradicional, que atribuía fatores intelectuais e racionais à natureza humana, advogada pela teologia religiosa. Enquanto os pensadores clássicos acreditavam numa alma divinamente concedida e os biólogos defendiam a criação separada de cada espécie por Deus, Freud e Darwin abandonaram essas ideias de cima em favor de uma perspectiva evolutiva progressiva de baixo. Assim nasceu a psicologia profunda, uma abordagem ousada que explora as profundezas do subconsciente humano e propõe uma psicologia evolutiva do ego. Freud e Darwin desafiaram a ideia platônica de um mundo espiritual pré-existente, propondo uma abordagem evolutiva para organismos físicos e psicológicos em busca de padrões ideais na realidade. A psicologia clássica parte da premissa de que o homem é uma alma divina, associada a um corpo material e a uma personalidade condicionada pela Terra. Cada indivíduo é considerado um filho de Deus, uma entidade espiritual com atributos como vontade, caráter e moralidade, em constante conflito com os desejos do corpo e da psique. Na era vitoriana, a humanidade, ao adquirir poderes materiais, enfrentou um aumento no conflito entre atributos espirituais e desejos de autoengrandecimento, devido ao declínio das restrições religiosas e sociais. Isso resultou em neuroses, psicoses e personalidades divididas, trazendo perigos tanto pessoais quanto sociais. A psicoterapia, assim como a osteologia e a cirurgia, atenderam às necessidades da era industrial, desenvolveu técnicas para aliviar a insanidade moderada na sociedade pós-vitoriana. Quando conflitos internos levam a ações repetitivas e involuntárias, a psicologia clássica perde relevância prática. Diante desse estado, a pessoa pode perder a noção de si mesma, como ocorre em casos de neurose compulsiva, desafiando a definição clássica do eu. Quando a linha entre a sanidade e a insanidade é ocupada por milhões de cidadãos aparentemente normais, o problema exige uma reformulação. A compreensão da vontade, personalidade e ego não pode ser simplificada em preto e branco, mas sim considerar gradações de cinza, incluindo níveis de consciência variados, desde inconsciente até a possível consciência ultravioleta. A consciência sugere um processo evolutivo, um crescimento que vem das profundezas. O eu individual não é um eu a priori, mas o resultado da existência humana. Uma vitória conquistada através de um lento esforço de integração e individuação. Esse esforço pode ser abortivo, resultando em uma consciência nascida saudável ou surgindo de instintos distorcidos por frustrações e pressões diversas. O ressurgimento do ego a partir do instinto ocorre na infância, possivelmente influenciado por causas pré-natais. Doenças mentais e colapsos morais têm raízes nos primeiros anos de vida, levando psiquiatras a retroceder a esses pontos de partida de personalidade. Assim como naturalistas estudam fósseis para entender o surgimento de novas formas de vida, o psicólogo profundo busca pistas nas camadas primitivas da consciência infantil, explorando rupturas psicológicas que trazem à tona memórias esquecidas de choques e frustrações. As recordações conscientes muitas vezes não ajudam o psicólogo a explorar a área entre instintos inconscientes e os primeiros lampejos de consciência do ego. O ego resiste a esse exame como uma criança resistiria a retornar ao útero. No entanto, todas as manhãs, ao despertar, vivenciamos a emergência da inconsciência para a consciência, reproduzindo as condições da primeira infância nos sonhos. Compreendemos os sonhos, entendemos as tentativas contínuas da consciência de enfrentar os instintos. Os instintos, conhecidos como libido ou energia psíquica, representam a força vital em ação. Enquanto o ego busca adaptar-se ao mundo social, muitas vezes reprimindo os instintos para enfrentar desafios, surgem conflitos. Essas tensões geram complexos, condicionando a adaptação futura do ego.
Com o tempo, o ego pode perder espontaneidade e flexibilidade, tornando-se rígido e sobrecarregado de mecanismos de defesa. Isso pode levar ao desenvolvimento de neuroses e psicoses, resultando em condições patológicas. Para curar essas desordens, o psicoterapeuta busca as causas originais, visando enfraquecer os complexos do ego e liberar a energia psíquica repressada. Essa abordagem pode ser comparada a uma cirurgia da alma ou osteoplastia psíquica, refletindo os esforços de Freud com a psicanálise. Essa técnica utiliza a análise dos sonhos para revelar sintomas ocultos e leva o ego de volta ao estado limiar da consciência emergente, auxiliando a pessoa a enfrentar desafios não superados na infância. Amados, chegamos ao fim deste primeiro episódio, onde exploramos as teorias revolucionárias de Freud, onde há a corajosa viagem da mente humana rumo à autoconsciência e à cura. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para continuar comigo nessa jornada de descoberta, onde a psique e os astros se entrelaçam em uma dança de reflexão e transformação. Até a próxima!